Pessoal, ontem eu tinha falado que o ser humano, ele, de certa forma, se beneficiava da natureza para produzir aquilo que ele necessita. E eu disse até assim ontem, que a natureza, né, o meio ambiente, ela criava, de certa forma, possibilidades para que a gente atingisse determinados tipos de objetivos. Mas não é que a natureza ela crie possibilidades, né? Na natureza existem recursos que o homem se utiliza desses recursos para produzir coisas que são essenciais para ele. E até coisas que nem são essenciais. Então, é isso que eu queria falar logo de início, para corrigir um pouquinho o que eu tinha falado ontem. Como se a natureza ela fosse... Eu falei no sentido que a natureza servisse ao ser humano, mas não é assim, né? Nós fazemos parte do meio ambiente. Nós somos um vou dizer aqui de certa forma, dos elementos desse meio ambiente aí. Então, não é que a natureza ela serve a gente, mas dentro da natureza, né, dentro dos recursos que existentes na natureza, existem coisas ali que a gente utiliza para benefício próprio, né, para sobrevivência e até coisas que não são tão essenciais para a gente. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre relevo, né, um pouquinho sobre os aspectos naturais do continente americano, e eu falei que nessa parte oeste aqui do continente, ó, toda essa parte oeste, é uma área que a gente vai encontrar as maiores altitudes do continente americano. Maiores altitudes. Ah, professor, o que é altitude mesmo? Mostra aí aquela imagenzinha que você mostrou ontem, você não mostrou. Essa daqui, ó. Toda vez que a gente vai estudar relevo, a gente tem que fazer uma ponte com a altitude. O que é altitude? É a altura desse relevo, a distância dele em relação ali a um nível do mar, né, ao 0 metro. De forma bem básica, para vocês compreenderem, seria a altura desse relevo. Então, toda vez que a gente vai estudar uma planície, um planalto, uma depressão, uma montanha, ou seja lá qual for outra feição do relevo, a gente tem que sempre ter por base a altitude desse relevo. Por quê? Porque a altura desse relevo vai indicar para a gente, mais ou menos ali, alguma característica se aquele relevo vai ser X, Y ou Z, certo? Então, a gente do relevo, elas geralmente a gente vai encontrar onde? Em montanhas. As maiores altitudes do relevo a gente vai encontrar em montanhas. Sejam montanhas jovens ou montanhas mais antigas, certo? Que também tem, sim, uma certa altitude considerável, ou seja, uma certa altura ali considerável. Aí, então, portanto, essa parte oeste que eu estava falando ontem, eu até falei um pouquinho como é que se formam nessas montanhas aqui na parte oeste, se formam através do choque convergente das placas tectônicas. Mostrei até um mapinha das placas tectônicas, não foi? Né? Mostrando que essa parte aqui oeste, onde faz aí fronteira com o Oceano Pacífico, tá do lado do Pacífico. Essa região aqui é uma região muito ativa tectonicamente. É uma região de choques de placas tectônicas, né? Choque convergente, quando as placas tectônicas se chocam na mesma direção, elas se chocam. E aí, nesse choque, faz com que uma das placas, a placa mais pesada, retorne um pouquinho para o manto, né? E a placa que a continental, que geralmente ela é a mais leve, ela consegue se manter firme, mas ela é comprimida, fazendo com que o magma ele ascenda na superfície, saia lá do manto, chega até a superfície, resfrie e se forme a área seja um pouco elevada, né? Haja o soerguimento da área, elevação da área. E aí o magma ele resfria, sobe, chega até a superfície, resfria e se formam essas cadeias de montanhas que a gente vai chamar cadeias de montanhas jovens. Essas daqui, ó, da costa oeste, todas elas são consideradas montanhas jovens, certo? Montanha jovem por quê, professora? Porque se formou há pouco tempo, na idade geológica do nosso planetinha, que tem em média 4,5, 4,7 bilhões de anos, essas montanhas teriam se formado em um período recente da história da Terra, do nosso planetinha, né? Principalmente em qual era, professora? Nessa era cenozoica que a gente se encontra agora da Terra. Há poucos milhões de anos. Que para a gente é muita coisa, mas para a idade da história da Terra, né, para a idade geológica do planeta, não é. Sim, pois bem. Então aqui, desde o Alasca, nessa parte norte, aqui na América do Norte, pertence aos Estados Unidos, né, o Alasca, desde o Alasca até o finalzinho da América do Sul, a gente vai encontrar nessa parte oeste, pode olhar, quanto mais forte é a cor nesse mapa, indica que as áreas são mais elevadas, são mais altas. Então, toda essa faixa aqui de terra bem escura, tá vendo a parte oeste, vai ser uma faixa de terra de grandes cordilheiras. O que é uma cordilheira? É um conjunto de montanhas. Uma cordilheira não é só uma montanha, né? É uma série de montanhas. E aqui a gente vai ter mais ou menos uns 15 mil, como é que eu posso dizer? Quilômetros de montanhas nessa região oeste aqui do continente. Então, vai ser a parte mais elevada de todo o continente. E aí, essas montanhas, elas vão ter denominações diferentes. Tipo assim, na América do Norte, aqui na América do Norte, a gente vai ter basicamente dois nomes.
No Canadá e nos Estados Unidos, essa cordilheira que existe aqui do Canadá para os Estados Unidos, elas vão ser chamadas de montanhas rochosas. Essa cordilheira, na verdade, vai ser chamada de montanhas rochosas, que pega o território do Canadá e dos Estados Unidos. Lá eles chamam de montanhas rochosas, certo? Aí no México, também faz parte da América do Norte, aqui ele já muda a denominação da cordilheira. Aqui vai ser chamada de Serra Madre ou Sierra Madre, né? Serra Madre. Aqui no México é chamada de Serra Madre. Que a Serra Madre ela se divide em duas porções. A Serra Madre Ocidental, que está na parte mais próxima ao Oceano Pacífico, e a Serra Madre Oriental, que está na parte mais leste do México. Tá vendo aqui? Tem um nomezinho. Oriental quer dizer a parte mais leste e Ocidental a parte mais a oeste. Gravei Mas isso. são todos cordilheiras, né? Isso, é uma coisa só, né? Um fluxo só ali de montanhas que vai da parte norte da América do Norte até a América do Sul, um fluxo só. Só que muda aí o nome do local onde ela se situa. Tipo assim, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, elas vão ser chamadas de montanhas rochosas. No México vai ser chamada de Serra Madre. E já na América do Sul vai ser chamada de Cordilheira dos Andes, certo? Muda a denominação de acordo com o local onde ela se situa. Mas toda essa faixa de terra aqui a oeste do continente é uma faixa de terra de montanhas jovens. Professora, montanha jovem, já que é jovem, significa dizer que essas montanhas são as mais altas, tipo assim, são montanhas muito altas? Exatamente. Quanto mais jovem uma montanha, mais alta ela é. Professora, por quê? É porque ela não foi muito erodida, muito desgastada pela ação do vento, da chuva, da temperatura? Exatamente. Porque ela não foi tão erodida quanto as montanhas mais antigas. Quando a gente fala de montanha antiga, eu estou falando de montanhas que existem ainda hoje, mas que por serem mais antigas, por se formarem no tempo geológico da Terra mais antigo, elas foram mais erodidas já, né? Ou seja, elas são mais velhas. Quanto mais velha a montanha, mais atividade erosiva, mais desgaste ali pela ação do tempo ela sofreu. Então, portanto, elas são mais baixas do que as montanhas mais jovens, certo? Mas não quer dizer que uma montanha antiga é baixinha demais. Não quer dizer isso não. Mas elas são mais baixas do que as jovens, obviamente, porque elas sofreram mais processo natural ali para ser desgastada. É tanto que eu estava falando ontem que no Brasil a gente tem a presença alguns autores de livro didático dizem que no Brasil tem montanhas antigas, que hoje em dia a gente não chama mais de montanhas antigas no nosso território. Chama de algumas serras, ó. Tá vendo essa parte aqui onde tem Serra do Mar, Serra do Espinhaço? Essa região aqui tem alguns autores de livro que dizem que são montanhas antigas. Mas, na verdade, a gente não chama mais de montanhas antigas, chama de serra, né? Serra é um tipo de relevo também, um micro-relevo. Chama de serra, tem alguns locais aqui que dizem que são montanhas antigas, mas a gente vai denominar de planaltos. Essa parte oeste, desculpa. Essa parte leste do continente, ó, leste quer dizer a parte direita, né? A parte leste do continente, tanto no Brasil, quanto aqui na América Central, quanto na América do Norte, vai ter muita presença de planaltos e montanhas antigas. Planaltos e montanhas antigas. Então, essas montanhas antigas, muitas vezes, principalmente aqui no nosso território, no Brasil, a gente não chama mais de montanhas antigas, chama de planalto ou de serra, dependendo aí do local onde a gente encontrar. Professora, por que não chama mais? Porque não tem uma grande elevação, né? Tipo, o pico mais alto do Brasil, o ponto mais alto do Brasil é esse aqui, ó, Pico da Neblina, que fica na região norte no nosso território. E ele não chega nem a 3.000 metros de altitude, tá vendo? Não chega nem a 3.000 metros. Então, essa porção aqui de terra, dessa parte leste do Brasil, a gente vai chamar realmente, essa porção a gente vai encontrar muitos planaltos e algumas serras, que tem um certo nível aí de altitude até considerável. Tipo assim, se você me perguntasse, professora, onde é que a gente vai encontrar no Brasil terrenos mais altos, mais elevados no Brasil? Realmente vai ser nessa parte aqui, ó, na parte leste do Brasil. É onde a gente vai encontrar. Mas a gente não diz mais, de certa forma, que no Brasil tem montanhas. Mas não quer dizer que no passado não existiu. Existiu montanhas no Brasil. Já existiu. Né? Já existiu grandes elevações do terreno no Brasil. No tempo que o Brasil era juntinho lá da África, existia grande atividade tectônica. Né? Sempre existiu, na verdade, mas existia uma grande atividade tectônica que fez com que formasse algumas montanhas. E, inclusive, essas montanhas se localizam nessa porção aqui, leste do nosso território, que hoje, pela ação da erosão, né, do desgaste ali natural, pela ação do vento, da chuva, da água do mar, enfim, da água dos rios, fez com que essas montanhas se tornassem outras feições do relevo. Foram desgastando essas montanhas antigas com a ação do tempo
E hoje se tornaram planaltos, seria mais ou menos o quê? Um tipo de relevo que ele tem uma certa altitude e o seu topo é plano ou pouco acidentado. E se formou também algumas serras, né? A serra também se diferencia de uma montanha. Eu tenho aqui um esquemazinho para mostrar para vocês. Deixa eu passar isso aqui que não interessa agora. Principais formas de relevo, ó. Olha a característica de uma montanha. Aí aqui não tem uma serra, né? Mas enfim, ó, um planalto. Geralmente aí tem uma certa elevaçãozinha do que o seu entorno, é mais alto do que o seu terreno ao entorno. E ele tem um topo ou plano, né? Ou então um relevozinho um pouco acidentado. Uma depressão, ó. Uma depressão. Geralmente a depressão ela se localiza em áreas mais baixas. É uma área mais baixa do que o seu entorno. São áreas de relevo acidentado, tipo a superfície acidentada. Lembra que eu falei de Caicó, que é como se você estivesse subindo e descendo as ruas? A gente anda sempre como se estivesse subindo e descendo, porque o nosso relevo aqui é um relevo de depressão, ou seja, é um terreno muito acidentado. E planícies geralmente se encontram próximos a rios, ou então próximos ao litoral, enfim. Porque geralmente planícies são áreas, geralmente não, planícies são áreas de deposição de sedimentos, que recebem muitos sedimentos, ou de um rio, ou de um lago, ou de uma lagoa, ou do mar, né? Vai sendo depositado ali no terreno mais baixo e aquela área geralmente é plana, né? Oi. E também de baixa altitude? De baixa altitude, exatamente. Geralmente planícies elas estão ali bem próximozinho do nível do mar. Geralmente uma planície ela varia de 0 a 100 metros só de altitude. É baixinha, né? Geralmente é uma área baixa. E plana. Aí aqui eu mostrei esse mapa ontem, né? Mostrando, tipo, onde tem as áreas mais elevadas, no caso aqui no território americano, mas tem até o mundo também, né? Mas enfim, não vou focar no mundo, não. Vou focar aqui na América. Montanhas. Qual a diferença de uma montanha e uma serra? Olha aqui, ó. Uma montanha, repare o pico que é totalmente diferente. O topo de uma montanha tem um pico meio que, eu vou dizer aqui de forma simples, afinada, tá vendo? Ó? Tem uma formazinha afinada, enquanto a da serra é totalmente diferente. Acho que eu coloquei uma explicação aqui, mas não dá para ver. Que interessante, Ana Beatriz. Espera aí, deixa eu tirar esse aqui para ver se eu ajeito. Ó, espera aí. Vou botar de novo. Cadê o negócio? Vamos lá. Estou voltando. Aqui. Estão vendo já a apresentação de novo? Já. Pronto. Ó, montanhas são geralmente formadas pelo processo de orogênese, quando as placas tectônicas elas colidem, né? Ó, em relação a outra, uma área vai ser elevada, que é a área que permanece no continente. Geralmente tem formatos pontiagudos. Olha aqui a fotinha, tá vendo a imagenzinha, mostrando que a montanha ela tem realmente um formato diferenciado da serra. Constitui uma grande elevação natural do terreno, ou seja, as montanhas é o tipo de relevo mais alto do planeta, né? Geralmente a sua altitude é superior a 300 metros, muito mais do que isso, enfim. Serras são elevações desgastadas pela erosão, por isso tem um formato arredondado. Olha aqui, ó. Totalmente diferente o formato de uma serra para o formato de uma montanha. E as serras são bem menores em altitude do que uma montanha, nem se compara. Montanha e serra diferenciam-se pelo fato desta, no caso, a serra, né, apresentar baixa altitude, topos desgastados pela ação da água das chuvas, dos ventos, enfim, de outros tipos de erosão, e apresentar encostas bem definidas, como elas são diferentes, né? Pela imagem dá para perceber isso aí. E, principalmente, a altitude, que é totalmente diferente. As serras são bem mais baixas do que uma montanha. Aqui fala um pouquinho sobre montanhas. Não vem ao caso agora. Então, vocês já viram o que é. Deixa eu voltar para o outro mapa. Falamos da costa oeste do continente americano. Aí, professora, na parte leste, predomina o quê na parte leste? Deixa eu ver se eu falei tudo da parte oeste, para a gente ir seguindo. Não, falei tudo não. Deixa eu terminar essa parte oeste logo para a gente ir para a parte leste. Professora, nessa parte oeste aqui, tem grandes montanhas, não tem? Tem grandes elevações do terreno. Professora, moram muitas pessoas, habitam muitas pessoas nessa costa oeste aqui, ó, do continente americano?
E aí, o que é que vocês acham? Moram muitas pessoas nessa parte de montanhas? Eu acredito que não. Aí depende, né? Vocês podem dizer assim, professora, depende. Nos topos das montanhas, realmente, são áreas pouquíssimas povoadas. Eu não vou dizer nem que não é povoada, mas são áreas de vazios demográficos. São áreas de pouquíssimas pessoas. Mas as pessoas, nessa parte oeste do continente, as pessoas se localizam nas partes mais baixas das montanhas. Tipo assim, geralmente no topo no topo não, como é que eu posso dizer? Na base da montanha. Sério que ainda tem gente que mora perto de montanha? Tem sim, certeza. Geralmente as pessoas moram na parte inferior das montanhas, né? Moram nas partes ali mais próximas do iniciozinho da montanha. Mas tem muita gente habitando sim. E geralmente elas moram nessas regiões porque nessa parte oeste do continente, tá vendo aqui o litoral? O litoral faz contato aqui, essa parte oeste faz contato com o Oceano Pacífico. Então é uma área onde a gente vai encontrar praias, né? Vai encontrar o mar. E aí tem alguns locais aqui que existem planícies, né? Nessa parte oeste aqui, tanto na parte oeste quanto na parte leste, a gente vai encontrar planícies nas proximidades do mar. E aí essas áreas são muito propícias para a ocupação humana. É certo que essas planícies aqui do oeste, elas são planícies mais estreitas, são menores do que essa parte leste. Na parte leste as planícies vão ser mais largas, mas não quer dizer que as pessoas não ocupem. Tipo assim, as pessoas ocupam muito essa parte aqui da costa mesmo, que seria mais ou menos no finalzinho ali, no início da montanha, certo? As pessoas ocupam também. Praticam agricultura, enfim, alguns meios de subsistência, pesca. Deixa eu ver se pode tomar alguma coisa. Sim, aí outra coisa. Professor, então quer dizer que as pessoas ocupam essa parte oeste também? Ocupam. Geralmente nas partes mais baixas. Verdade. Mas essas pessoas estão suscetíveis aí, elas são vulneráveis à atividade tectônica, elas são vulneráveis a um terremoto, a uma erupção vulcânica? Sim, sim. Existem vulcões ativos nessa parte, porque essa parte aqui do continente americano pega ainda o Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico é toda a região do Oceano Pacífico que é totalmente ativa. É a maior placa do mundo, na verdade. Essa placa aqui, a placa do Pacífico, é a maior placa do mundo. Espera aí que eu vou mostrar para vocês para não ficar só abstraindo as informações. A maior placa tectônica do mundo é justamente essa daqui que pega o oeste do continente americano, tá vendo? Que é a placa do Pacífico, tá vendo? Pega um pouquinho. No caso, ela se choca com outra placa aqui, ó, a placa de Cocos, tá vendo? Mas essa placa aqui é a maior placa do mundo e é a mais ativa do mundo. E ela se choca com outras placazinhas daqui, como a placa de Nazca também, mas enfim, essa parte aqui, a parte oeste, é onde a gente vai encontrar grandes atividades tectônicas. Então, as pessoas que habitam a parte oeste do continente, elas são suscetíveis, elas sofrem com abalos sísmicos. Inclusive, acho que na aula da semana retrasada, salvo engano, eu falei que houve um grande terremoto aqui no México, não foi? Mulher, foi na aula de ontem que você falou isso. A suspeita até de um tsunami, saiu um alerta aí de um tsunami. Eu nem vi mais Foi. mas ocorreu isso. Ou seja, essa parte oeste existem muitas pessoas habitando, mas geralmente nas partes mais baixas, que são ali próximozinho das montanhas ou então áreas de planícies, né, nessa costa aqui no Oceano Pacífico. Então, são pessoas que sofrem com atividade vulcânica, atividade tectônica, né? Sofrem com abalos sísmicos, enfim. Agora deixa eu sair daqui de novo. Acho que eu falei tudo da parte oeste. Agora vamos para a parte leste do continente. Na parte leste do continente, o que é que a gente vai encontrar aqui, principalmente? A gente vai encontrar duas grandes feições do relevo, né? Duas unidades do relevo. São planaltos. A gente tem aqui, por exemplo, o Planalto Laurentiano, no Canadá, os Montes Apalaches, aqui no território dos Estados Unidos. O que mais? O que é que cita mais aqui? Tem o Planalto das Guianas, aqui, ó, que pega o território das Guianas, né, na América do Sul. Aí tem o Planalto Brasileiro no centro do Brasil. Essa região aqui é um pouco elevada no nosso território, tá vendo? Por causa da cor. Repara na cor. Já é uma área um pouco elevada. Aí, outra coisa que a gente vai encontrar nessa parte leste são montanhas antigas, né? Tipo assim, montanhas que foram muito erodidas com a ação do tempo, que não são tão elevadas quanto essa parte oeste do continente. Pode olhar pela cor, ó. Quanto mais forte a cor, mais alto, né? E nessa parte oeste também, na parte leste, a gente vai encontrar também algumas planícies, como eu já tinha falado. Planícies mais largas, onde, ao longo do tempo, vem sendo áreas de grande ocupação humana.
Na verdade, essa parte leste do continente é uma parte muito habitada, né? Onde a gente vai encontrar grandes densidades demográficas, grande quantidade de pessoas. A gente vai encontrar muitas cidades principais, principalmente no território brasileiro. Boa parte das capitais brasileiras se localizam no litoral leste do nosso território. A gente vai encontrar grandes quantidades de pessoas, grandes cidades, grandes metrópoles. Vai encontrar também grandes áreas de agricultura irrigada, mecanizada, moderna. Vai encontrar também na parte leste algumas áreas de extração mineral, minério de ferro, carvão mineral, o que mais? Vão encontrar também grandes áreas industriais, também nessa parte leste. Ou seja, e sem contar que a parte leste do continente, de todo o continente americano, foi a primeira área de ocupação quando os europeus chegaram ao nosso continente, né? Invadiram o nosso continente. Então, foi a primeira área de ocupação, foi a primeira área de exploração também por parte dos europeus. É só você lembrar do Brasil, né? A primeira grande atividade econômica que a gente teve no litoral brasileiro, no litoral leste, nessa parte leste, né? No caso, a gente só tem o litoral leste aqui, na verdade. A gente teve aqui uma atividade da cana-de-açúcar. Teve a exploração do pau-brasil? Teve, mas a grande atividade assim, mais rentável no início mesmo foi a cana-de-açúcar. Se deu também nessa parte leste do continente. Opa, peraí. Bom dia. Obrigada. Eita, menina. Chegou, sabe o que agora para mim? Eita. Recebido do mês. Menina, recebido do mês. Olha aqui o que é o recebido. Acabei de receber. Eita, recebidões do mês. Chegou a conta da energia. Menina, chegou mais Recebido barata. pago. Arrasou, tô surpresa, viu? Mais barata. Arrasou. Ai, ai. Adoro. Sim, vamos lá. Essas aulas online são barra, né? Surpresas Então, ao vivo. não é? A viver cores, a realidade da vida do professor. Sim, então pronto. A parte leste é uma das partes mais habitadas. Foi a primeira área de ocupação por parte dos europeus e a primeira área também a ser explorada. E hoje em dia, se vocês pararem para pensar, essa parte leste também é uma das áreas, no quesito de vegetação nativa, né? Praticamente é uma das áreas mais devastadas de todo o território aí do continente. E do Brasil, com certeza, porque... Ei, alguém levantou a mão aí para falar, não foi? Quem foi? Maria Eduarda. Alguém levantou a mão. Foi eu, mas tinha sido sem querer. Ah, tá. Quando a gente fala de Brasil, por exemplo, no Brasil tem 6 biomas, né? 6 grandes formações aí vegetais. Não só vegetais, mas também de animais, enfim. Quando a gente fala de biomas, o bioma da Mata Atlântica, que se localiza no litoral brasileiro, né? Nessa parte leste que eu estou falando até agora dela, é o bioma mais devastado do território brasileiro. Dos 6, né? Da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia, dos Pampas, do Pantanal, enfim, é o bioma mais devastado. Estima-se que existe da Mata Atlântica hoje, que é uma floresta tropical, ela, inclusive, muito semelhante à floresta amazônica, muito rica também, mas, enfim, estima-se que existe dela em torno de 5%, 7% dela, hoje, o que restou, né, Da original ou ao todo? da exploração do território até hoje. Então, é o bioma mais devastado. Essa parte leste, como é uma área de grande ocupação humana, é também, consequentemente, uma área de grande devastação, né, da vegetação, do solo e de todos os recursos naturais. Oi, Tauana, você levantou a mão? É 5% da Mata Atlântica original Isso. ou ao todo? Original, o que sobrou dela, da original mesmo. O que sobrou dela. Ah, tá bom. Porque quando você diz original ou ao todo, basicamente é a mesma coisa, né? Original. Não, é porque no livro sempre vem assim, tipo, sempre vem a porcentagem na frente diz original. Tipo, do todo dela. Do que ela era, os 100% que existia antes de pessoas existirem aqui no continente americano, nessa parte aí do Brasil. É de 100% dela, o que restou desde nesse processo aí de mais de 500 anos de história e tudo mais, o que sobrou de exploração, né, desse tempo todinho, foi em torno de 5% a 7% do território todinho da Mata Atlântica. É o bioma mais degradado do Brasil, mais degradado. Mas sem contar que você pode parar para refletir que tipo, é onde se localizam as principais capitais, é onde tem o maior número de indústria, o maior número de pessoa, de fluxo também, de veículos, de todo mundo que você imaginar. É onde tem maior fluxo, maior atividade aqui, nessa parte leste. Então, falamos da costa oeste, falamos da costa leste. Falta só uma parte da América para a gente falar,
que é a parte central do continente. A parte central. A parte central do continente é onde a gente vai ter a grande predominância, sabe de quê? De planícies, áreas de planícies. Aí você tem que falar o que é planície, professora. Espera aí que eu falo de novo. Áreas de planícies e áreas de depressões. 2 tipos de unidade de relevo. 2 tipos de relevo são predominantes nessa parte central aí. É onde a gente vai ter grandes quantidades de rios bem importantes, tá vendo? Se você olhar para o mapa, ele já está mostrando alguns rios aqui bem importantes. Então, essa parte central do território é uma parte muito importante no quesito de geração de energia através da água dos rios, navegação, transporte, que mais? Sobrevivência, porque o homem necessita de água, obviamente. Que mais? Para a agricultura também é extremamente crucial, principalmente essas áreas aí de planícies, né? Que são áreas onde as planícies vão se encontrar geralmente nas proximidades de rios, porque elas vão receber sedimentos ali de rios, vão receber sedimentos também de lagoas, de lagos, e também podem receber sedimentos de outros locais, né? De outros locais que vão sendo depositados ali, nessa parte central. Agora deixa eu mostrar o que é uma planície e o que é uma depressão, para não ficar só abstrato. Eu sempre confundo. Confunde? Planície com depressão? Sim. Isso, Ana. totalmente diferente. Totalmente diferente. Oi, Você tem 2 aulas hoje? tenho. Falta 2 minutos. Aqui tem uma imagenzinha bem, né? Não dá para entender direito por essa imagem, mas olhe na imagem, o que é que diz aqui. Olha uma planície. Geralmente a planície a gente encontra ela próxima a um rio, ao mar, enfim, a um lago. Planícies são áreas Não é mais planície, baixas do não. terreno. Planalto. É São áreas... planalto. Aí planícies são áreas mais baixas. Só que eu lembrei, porque eu tinha me esquecido a denominação de cada uma, mas eu lembrei. Planícies são áreas mais baixas e áreas de deposição de sedimento. O que caracteriza uma planície é porque são áreas de deposição de sedimentos. Recebem muitos sedimentos. Sedimento seria o quê, professora? Resto de rocha, né? De outros locais que vão sendo depositados ali? Sim. Areia que vem ali do riozinho e vai sendo depositada naquela área com o tempo? Sim. Sedimento, né? Restos de poeira, enfim, que vão sendo transportados. Então, planície se caracteriza por ser uma área de deposição de sedimentos. As planícies não sofrem erosão praticamente, porque são áreas que recebem, na verdade, os sedimentos da fruto da erosão, né? Elas não são áreas de erosão, são áreas de recebimento de sedimentos. Já o planalto e as depressões são áreas de grande atividade erosiva, certo? Planaltos e depressões são áreas de grandes atividades erosivas, que são muito erodidas pela ação do vento, das chuvas, da água dos rios, do mar, enfim. São áreas muito erodidas, ou seja, são áreas que vão sendo desgastadas pela ação do tempo. Planalto se caracteriza por ser uma área de uma altitude maior do que o seu entorno, tá vendo? E tem um topo geralmente ou plano ou um pouco acidentado. E as depressões são áreas mais rebaixadas do que seu entorno. Uma depressão seria tipo